velho inútil. Foi assim que meu próprio filho se referiu a mim. Bem ali, na mesa do almoço de domingo, na frente de todo mundo. Ele falou sem abaixar o tom, sem medo de ferir. E eu apenas sorri. Olhei para ele, terminei de mastigar devagar meu pedaço de frango e não disse nada. Naquele momento não valia a pena. Mas no dia seguinte, com o sol ainda se arrastando pelas janelas da sala, eu levantei, peguei minhas chaves, chamei o chaveiro e troquei toda a fechadura da casa. A porta da frente, dos fundos, até do portão da garagem. Tudo. Sem avisar, sem gritar, sem fazer barulho. Naquele silêncio eu sabia. Não era mais eu que estava do lado de fora da família. Eram eles. Eu me chamo Raul. Raul Vicente de Moraes. Tenho 78 anos bem vividos, graças a Deus. Nasci em Itapira, interior de São Paulo. Naquele tempo, a cidade era só mato e barro. Filho de caminhoneiro, comecei cedo também na estrada. Mas fui parar mesmo foi na serralheria. Passei 42 anos mexendo com ferro, moldando portões, grades, janelas. E olha, ferro é duro. Mas coração de pai aguenta mais pancada ainda. Casei com a Maristela, minha companheira de vida que Deus já levou faz uns anos. Criamos 2 filhos, Luiz e Helena. Mas foi do Luiz que eu sempre esperei mais. Era o homem da casa depois de mim. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo, para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tenho uma história nova. Pois bem, como eu estava dizendo, naquele domingo tudo parecia normal. Luiz veio com a esposa e os meninos. A mesa estava cheia. Risada aqui, conversa ali. Helena não veio porque mora longe, mas a casa estava barulhenta como sempre. Eu sempre gostei de almoços assim. Sempre fiz questão de manter esse costume. E foi no meio da conversa, entre um gole de suco e outro, que Luiz soltou. Ah, pai, o senhor não entende disso mais, né? Hoje em dia não é igual antes. O senhor já está velho, meio inútil para essas coisas. Ele disse rindo. Mas quem me conhece sabe. Tem riso que corta mais do que faca amolada. A mulher dele olhou para ele com o canto do olho, como quem avisasse. Para que falar isso? Mas ele nem ligou. Os netos continuaram comendo, nem notaram. Eu olhei para ele. E olha que eu não sou de fazer escândalo. Nunca fui. Respirei fundo, mastiguei meu arroz, ajeitei minha cadeira, limpei a boca no guardanapo e falei bem simples. Talvez você tenha razão, Luiz. Foi só isso. Nada mais. Não briguei, não bati na mesa, não levantei voz, mas dentro de mim, alguma coisa se quebrou de vez. E eu percebi, ali naquele segundo, que eu podia até ser chamado de velho inútil. Mas quem estava deixando de valorizar quem eu era, quem eu fui, não era eu. Era ela. Era minha família. Terminei de comer, ajudei a recolher os pratos e à tarde fui para minha cadeira de balanço lá na varanda. Sabe aquela cadeira de madeira que a gente mesmo faz? Eu mesmo construí a minha, anos atrás, quando ainda tinha força nos braços. Fiquei ali sentado até o sol sumir atrás do morro. Pensando, porque a cabeça de um velho não para nunca, né? A gente parece que esquece as coisas, mas no fundo, as palavras ficam ecoando. Velho inútil. Eu lembrava de quando ele era pequeno, o Luiz, e eu tinha que carregar ele no colo porque ele caía no chão e ralava o joelho. Eu que ensinava ele a martelar prego, quando ainda não tinha força direito para segurar o martelo. E agora? Agora era isso que eu ouvia. Naquela noite eu não dormi direito. Levantei, fui até a cozinha, tomei um café preto forte mesmo sendo madrugada. Fiquei olhando para as chaves penduradas na parede e me deu um estalo. Eu pensei, por que é que eu estou deixando as coisas desse jeito? Por que é que eu continuo fazendo almoço, deixando a porta aberta, recebendo todo mundo aqui como se fosse obrigação minha? A verdade é que a casa era minha. A escritura, o portão, até o terreno que meu pai deixou para mim, tudo no meu nome. E ele sempre entrando e saindo, sem nem dizer bom dia às vezes. No dia seguinte, com o primeiro canto do galo, já estava de pé.
Tomei banho, botei minha roupa mais ajeitada, aquela camisa azul que a Maristela sempre dizia que me caía bem, peguei as chaves e saí. Fui até o chaveiro da rua de baixo. O moço já me conhecia. Seu Raul, sempre pontual, sempre educado. Pedi sem rodeio. Quero trocar todas as fechaduras da minha casa, meu filho. Hoje ainda. Ele olhou meio surpreso, perguntou se estava tudo certo. Eu disse que estava. Era só hora de fazer o que precisava. Antes do meio-dia, as portas já estavam todas com chave nova. E eu estava em paz. Não por vingança, não era isso. Era só para colocar as coisas no lugar. Para lembrar que, mesmo velho, mesmo com cabelo branco, eu ainda tinha meu valor. Que ali quem mandava era eu. Passei a tarde sentado na mesma varanda, mas dessa vez segurando o molho de chaves novo na mão. E ali, naquele balanço, olhando o sol de novo, mas com outra cabeça, pensei: vamos ver quem vai bater na porta agora. E olha, naquele mesmo fim de tarde, escutei passos na calçada. Eu não precisei me levantar. Só fiquei ali, balançando devagar, escutando, esperando. Porque quem sabe ouvir, também sabe a hora certa de falar. No começo ninguém notou. Nem no grupo da família, nem no WhatsApp, nem nos telefonemas que nunca chegavam. Passaram-se 2, 3 dias depois daquele almoço maldito. E o silêncio foi absoluto. Eu continuei minha rotina do mesmo jeito. Levantava cedo, cuidava das plantas ali no canteiro da frente, varria o quintal, limpava a varanda. A única diferença é que agora eu trancava tudo. Toda vez que entrava, girava a chave com calma, como quem sela um território que por muito tempo ficou vulnerável demais. E no fundo mesmo, sem ninguém me perguntar nada, eu sabia que cedo ou tarde alguém ia aparecer. Porque gente que se acostuma a ter acesso à sua vida sem pedir licença, uma hora estranha o portão fechado. Foi na quinta-feira, quase meio-dia, que ouvi um barulho no portão. Uma pancada rápida, impaciente. Levantei devagar, fui até a janela lateral da sala e espiei. Era ela. Luiz, meu filho. De boné, camisa social com as mangas dobradas e cara de quem não entendia o que estava acontecendo. Ele tocava a campainha com o dedo colado, como se estivesse num prédio de repartição pública e não na casa do próprio pai. Não abri. Só fiquei olhando de dentro, calado. Vi ele puxar o celular do bolso e fazer uma ligação. O telefone da cozinha tocou, aquele aparelho com fio que eu ainda mantinha por teimosia. Deixei tocar. A campainha continuou. Ele tentou mais uma vez, depois 3 batidas fortes no portão. Aí veio a voz, alta, tentando soar calma. Pai, está aí? Está tudo bem? Por que o senhor trocou as fechaduras? Eu sentei na cadeira da sala, na mesma onde eu lia o jornal toda manhã. E fiquei lá. Não por orgulho, mas porque eu queria ver até onde ele ia. Ver se era real aquele susto na voz dele. Ou se era só o incômodo de ter perdido o conforto de chegar e entrar sem pedir. Achava que a casa era dele também. E de certa forma, eu deixei ele pensar assim por tempo demais. Porque quando a gente ama demais, acaba confundindo amor com permissão. E eu dei permissão para tudo. Para me interromper, para me corrigir em público, para me chamar de ultrapassado. E por fim, de inútil. Ele foi embora naquele dia, sem resposta. E à noite, uma mensagem chegou. Pai, se tem algum problema, fala comigo, mas isso de trocar fechadura não é jeito. Eu li. Respirei fundo. Apaguei a mensagem sem responder. Porque tem hora que o silêncio ensina mais do que qualquer sermão. No sábado foi a vez da nora. Ela apareceu na frente da casa com os meninos. Um deles segurava uma bola de futebol, o outro vinha com uma sacolinha de plástico na mão. Devia ter bolo ou algum restinho do almoço. Ela bateu palmas, gritou: Seu Raul, tudo bem? E quando viu que ninguém vinha, chamou mais alto: É a gente, pode abrir! Eu olhei pela fresta da cortina. E me doeu ver os netos ali. Sem entender nada. Mas foi necessário. Porque se eu abrisse só por causa deles, tudo ia voltar ao normal. E eu não queria mais o normal. Eu queria respeito. E não foi fácil, não. Porque coração de avô não é de pedra. Eu vi o mais novo, o Pedrinho, sentar no chão da calçada e começar a chorar baixinho. E aquilo me rasgou por dentro. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eles também precisam aprender.
Até as crianças precisam entender que o avô não é só o palhaço da festa, o cozinheiro do fim de semana. Eu sou gente. Eu sinto. E foi nesse sábado à noite que algo diferente me tocou. Eu sentei na beira da cama, peguei uma das caixas velhas que ficavam no guarda-roupa. Dentro dela, coisas antigas, fotos, cartas da Maristela, bilhetinhos do Luiz quando era menino. Encontrei um em especial. Um papel dobrado com um desenho torto de um portão e a frase: Papai, quando eu crescer quero ser igual ao senhor. Li aquilo como se estivesse ouvindo a voz dele criança. Me doeu. Me quebrou. Mas também me deu força, porque aquilo era verdade um dia. Luiz um dia me admirou. Um dia ele teve orgulho de mim. Então, o que aconteceu? Quando foi que virei só um velho inútil? Fiquei ali um tempo com o papel na mão pensando se eu tinha falhado como pai. Se tal. Porque a gente envelhece e começa a revisitar tudo. Cada escolha, cada silêncio, cada sim que devia ter sido um não. Mas no fim da noite, fechei a caixa e falei em voz alta para mim mesmo. Raul, você não merece desprezo. E quem te deu amor verdadeiro nunca te tratou com descaso. No domingo decidi ir até a igreja do bairro. Fazia tempo que eu não ia. Entrei quieto, sentei no último banco e escutei o sermão todo com o coração meio apertado. O pastor falava sobre dignidade, sobre pais que sentem vergonha de existir dentro da própria casa. E ele disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Não é desonra envelhecer. Desonra é esquecer quem te ensinou a andar. Aquilo me atravessou. Voltei para casa sentindo que tinha feito o certo. Não precisava provar nada para ninguém. Só precisava deixar claro que, enquanto eu estivesse vivo, não ia aceitar ser tratado como sobra. E naquela mesma noite, ouvi um carro parando na frente de casa. Fui até a varanda, luz apagada. Era o Luiz de novo. Mas dessa vez, ele não estava sozinho. E isso mudaria tudo. Eu reconheci o carro pela luz do farol antes mesmo de ver quem era. Não era só o Luiz dessa vez. Quando ele abriu a porta e desceu, percebi pela silhueta no escuro que a mulher dele estava junto. E mais. Havia um homem mais velho, de terno, segurando uma pasta debaixo do braço. Parecia coisa de filme, mas era só mais um capítulo da minha história mesmo. Eles estavam ali parados na calçada, conversando baixinho entre si, olhando para casa como quem avalia se vale ou não a pena bater de novo. Luiz deu uns passos para frente, colocou a mão no bolso da calça e respirou fundo antes de chamar. Pai, é importante. O senhor precisa abrir. Por favor. Dessa vez, a voz já não vinha cheia de confiança nem de arrogância. Era diferente. Tinha algo ali que me fez levantar da cadeira e ir até a porta. Mas mesmo assim, eu não destranquei. Fiquei atrás da porta, em silêncio, só escutando. E foi quando ele disse, quase num tom de confissão: Pai, é coisa de advogado? É sobre a casa. Aquilo me deixou em alerta. Advogado? Casa? Que história era essa? Respirei fundo, coloquei a mão no trinco, mas deixei fechado. Falei alto para eles ouvirem. Advogado por quê, Luiz? Agora é assim? Não basta me chamar de velho inútil? Tem que trazer advogado para resolver as coisas? Houve um silêncio pesado. Eu senti lá do outro lado da porta, até que o homem de terno falou com uma voz calma e pausada. Seu Raul, boa noite. Me chamo Dr. Álvaro. Sou advogado da família do seu filho. Não estamos aqui para desrespeitar o senhor. É só que seu Luiz me pediu para ajudar em um assunto de documentação. Nada de briga. Aí eu ri por dentro. Documentação. Sempre começa assim. Mas mesmo assim, alguma coisa me fez girar a chave e abrir só uma frestinha da porta. O suficiente para olhar nos olhos deles. E foi exatamente o que eu fiz. Luiz estava com a cabeça meio baixa, sem aquele jeito altivo de sempre. A mulher dele evitava me encarar. E o tal Dr. Álvaro, segurando aquela pasta preta, parecia ser o único ali com algum tipo de controle da situação. Olhei firme para o meu filho e perguntei, do jeito mais seco possível: Então, vai me explicar? Ou vai ficar aí parado com cara de quem não sabe onde está pisando?
Ele respirou fundo, passou a mão na nuca e falou: Pai, olha, é que tem um problema com o cartório. A escritura da casa. Eu? Eu não sabia que o senhor tinha deixado tudo ainda no seu nome. Naquele momento, eu senti meu coração esquentar. Mas mantive a calma. Porque eu sempre soube. Nunca passei a casa para o nome de ninguém. A casa era minha. Meu suor, meu trabalho, minha história. Mas olha só como são as coisas. Só agora, depois de anos, depois de me chamarem de velho inútil, é que aquilo importava para eles. O senhor entende, pai? Eu achei que já estava resolvido. Mas quando fui ver, precisa da sua assinatura para transferir. Sem isso, não dá. Ele falou aquilo meio engolindo as palavras porque sabia que não era só burocracia. Era questão de respeito. E ali, na minha frente, não era mais só meu filho. Era alguém que dependia de mim. E por mais que doesse lembrar de tudo o que ele disse antes, por mais que eu quisesse mandar ele embora, eu só fiquei ali parado, olhando para ele e lembrando de quando ele era pequeno e pedia para eu ajudar a montar brinquedo de Natal. O advogado pigarreou e abriu a pasta, mostrando uns papéis pela fresta da porta. É simples, seu Raul. O senhor assina aqui e ali, reconhece firma no cartório e aí fica tudo certo no nome do seu filho. Fiquei em silêncio um tempo. O suficiente para ver o Luiz começar a se mexer nervoso. Ele sempre foi assim quando não tinha controle da situação. Mas eu não tinha pressa. Respirei fundo e falei bem devagar. Amanhã vocês voltam. Hoje não. Eu preciso pensar. Isso aqui não é só parede e telhado, não. É minha história. E antes que ele tentasse insistir, fechei a porta de novo. Devagar, sem bater. Naquela noite, fiquei acordado de novo. Peguei as chaves, coloquei em cima da mesa da cozinha e fiquei olhando para elas como se fossem uma espécie de resposta. Porque no fundo, eu já sabia que não era só papelada. Era sobre orgulho, sobre quem tinha o controle. E de madrugada, sentado ali, tive uma conversa sozinho. Falei em voz alta para Maristela, como se ela ainda estivesse do meu lado. Amor, olha só onde a gente foi parar. Ele querendo tirar de mim até a última coisa que eu construí. E foi olhando para a fotografia dela, ali no móvel da sala, que eu decidi. No dia seguinte, eu ia dar minha resposta. Mas não seria do jeito que ele esperava. De manhã cedo, quando o sol mal tinha subido, coloquei minha melhor roupa. Camisa branca de botão, calça de tergal escura, sapato lustrado. Peguei a pasta velha onde eu guardava meus documentos e saí para a rua. Fui a pé mesmo. Não era longe. Caminhei pelas mesmas calçadas por onde já tinha passado tantas vezes. Mas agora com um passo diferente, sem pressa, sem nada para provar para ninguém. Quando cheguei, parei em frente ao portão baixo, pintei ele de azul claro anos atrás. E vi que ainda estava do mesmo jeito. Meio gasto, mas firme. Abri com cuidado e entrei. Era o cemitério da cidade. Simples, pequeno, sem muita coisa diferente desde a última vez que estive ali. Passei entre as fileiras de túmulos, respirando fundo, até chegar bem no canto onde estava a lápide de Maristela. A pedra branca com o nome dela gravado em letras que já estavam começando a desbotar com o tempo, mas ainda dava para ler direitinho. Parei na frente, tirei o boné da cabeça por respeito e fiquei ali em silêncio por um tempo. Foi só depois de uns bons minutos que tirei a chave do bolso e coloquei ela em cima da lápide, bem no centro. Não era para ninguém mais ver. Era para ela. Uma forma de dizer: tá aqui, amor. Fechei todas as portas que precisava fechar. Agora está tudo certo. Fiquei falando baixinho, como se ela estivesse ali do meu lado. Você viu, né? Luiz, Norma, até eu. Todo mundo demorou, mas entendeu. A casa continua de pé, mas agora ninguém entra sem aprender a bater primeiro. E eu aprendi também. Aprendi que a gente precisa saber a hora de trancar a porta e a hora de abrir de novo. O vento soprou forte bem na hora que eu disse isso, como se fosse resposta. Fiquei mais um tempo ali, só ouvindo o som das folhas balançando, sentindo a presença dela de um jeito que não se explica para ninguém. E quando o sol finalmente apareceu por trás das árvores, me despedi em voz baixa, ajeitei o boné de volta na cabeça e saí andando pelo mesmo caminho de volta para casa. Chegando em casa,
Me sentei na varanda, na cadeira de balanço, olhando o portão aberto. Dessa vez, não fiz questão de levantar para fechar. Só fiquei ali, sentindo o cheiro de café vindo da cozinha, escutando o barulho dos passarinhos, pensando em tudo que tinha acontecido. Luiz, Norma, as chaves. O silêncio. Tudo fazia parte da mesma história. Uma história que começou com dor, com palavra atravessada, com porta trancada, mas que agora estava em paz. E se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido e também de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova. E quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também?